Tá frio? Tá não, né? Paz, Senhor Jesus. Ah, agora melhorou. Glória a Deus. Esquentou mesmo, irmão. Eu cheguei com frio e agora estou com calor. Viu o Espírito Santo fazendo a obra agora? O pastor falou assim, ó. Se for pro lado da irmã Thaís, ela vai correr da mesa. Se não desmaiar. E aí ela manteve ali o autocontrole. O Espírito Santo deu temperança ali. E glória a Jesus, né, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 3. Enquanto isso, eu vou estar orando, amém? 2 Coríntios, capítulo 3. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelas orações, te agradecemos pelos louvores. O Senhor já começou a falar nas orações, também nos louvores, que o Senhor continue falando através da sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, aniquilar todo o meu ser, toda a sabedoria humana venha cair por terra, Senhor. Estabelece a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo venha interceder pelos irmãos nesse momento e falar segundo a tua vontade e o seu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abre o nosso entendimento para aprender mais de ti a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Da outra vez que eu preguei, eu falei sobre pensamentos. E o Henrique foi e louvou esse louvor aí, né? O meu caminho é do mestre. E hoje nós vamos falar a mesma coisa, só que não a mesma coisa, os mesmos textos, outro contexto em cima dos pensamentos. Amém, irmãos? 2 Coríntios 3, versículo 4, diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a nossa confiança, irmãos, que nós temos hoje, nós só temos em Deus por causa de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para o Deus do Velho Testamento, não dá para confiar muito, né, irmãos? Porque era um Deus que, quando você pecava ou errava, ele pesava a mão. Com uma ou duas testemunhas, a pessoa era apedrejada. Então não dava para confiar. O pastor leu no domingo que Moisés falou ali com Deus, né, do Velho Testamento, convenceu Deus a se arrepender daquilo que ia fazer. Né? E mesmo assim, Moisés foi lá depois e mandou matar. Ele convenceu Deus, mas ele acabou matando. Então nós vemos que não dá para confiar, não dá para ter confiança num Deus desse. E aqui a palavra diz que a nossa confiança em Deus é por causa de Cristo. Porque nós vemos que Deus enviou seu Filho, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós para nos dar vida, não foi para tirar. Né? Eu lembro que eu recebi uma profecia que minha esposa ia morrer, porque ela era pedra de tropeço no meu caminho. Eu olhei assim, foram duas pessoas, né? Estava eu, meu irmão e mais um senhor. E aí a mulher falou assim, tem um recado de Deus para 2 varão. Só tinha 3 lá. E Deus vai levar a esposa desses 2. Aí eu fiquei assim, né? Aí o senhorzinho, eu não lembro o que o senhor falou. Ele falou algo. E aí ela falou, não, pode ficar em paz, não é você não. Sobrou quem? Eu e meu irmão. Eu falei, eu não aceito essa profecia. Aí ela falou assim, como não? Mas é Deus também. Eu falei, eu não aceito. O Deus que eu sirvo, ele veio para dar vida, não veio para tirar a vida. Eu não aceito. A minha esposa, para a glória do Senhor Jesus, está viva até hoje. A minha cunhada já foi. Padeceu. Como é que fala? O intestino nosso, ela tinha um de plástico. Foi tirado aquele, foi colocado um de plástico. E ela era forte, ela foi secando, ficou magrinha. E morreu, chegou a óbito. Então vemos que esse Deus aí não dá para confiar. Porque Jesus ele morreu para dar vida, ele não morreu para matar ninguém. Ele disse que não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Né, irmãos? Então, nós vemos aí, irmãos, que é uma mente do Velho Testamento, é uma mente velha.
E as pessoas precisam aprender do Novo Testamento. E muitos não querem. Muitos estão criticando. Não sei se os irmãos viram lá a postagem no grupo que o Tom postou. Os irmãos viram? Que teve muito alcance a pregação que falava sobre que Jeová não podia ser pai de Jesus. É lógico que as pessoas vão criticar. Se falaram mal de Jesus, não vão falar de nós? Vão. Só que nós temos que estar prontos, irmãos, para poder assimilar isso daí e saber que não estão rejeitando nós, e sim a Jesus. Aquele que pode dar salvação para eles. Então nós vemos aí, irmãos, que os pensamentos, porque a Bíblia ela é dividida, né? Mas é um livro só. Então, se a gente for começar a ler, uma pessoa que é leiga, desde o começo, a Bíblia, e chega no Novo Testamento, a gente vai achar que é continuação. Só que a pessoa que Jesus começa a falar, ele vai ver que tem diferença. Porque eu via que tinha diferença na antiga igreja que eu era, e eu perguntava para o meu pastor, por que Deus matava tanto no Velho Testamento e no Novo ele não matava? Obrigado, irmão. E ali, ele falava que era por causa que as pessoas pecavam muito naquela época. E hoje não peca, né? Hoje, acho que se peca até mais. Porque a palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. E aí o pecado vai tomando conta, né? Então nós vemos, irmãos, que pensamentos que foram enxertados dentro da igreja fizeram com que os cristãos deixassem de olhar para o evangelho que Jesus veio pregar e unir o Velho e o Novo Testamento. Então são pensamentos que, se a gente não separar, a gente não consegue encontrar o Deus verdadeiro. Porque Jesus disse que o Pai se adora em espírito e em verdade, e Ele procura os tais adoradores que assim o adorem. Então são pensamentos que nós precisamos ter cada dia, de buscar sempre o Evangelho e aprender sempre do Evangelho, né? Então nós vemos aqui que não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa. Então, irmãos, mesmo antes de chegar em Cristo, se a gente achava que a gente tinha o poder de pensar alguma coisa de nós mesmos, nós estávamos sempre enganados. Sempre, irmãos. Porque nós nunca pensamos nada por nós mesmos. E hoje também não pensamos. Porque a palavra diz para nós pensar nas coisas que são de cima. Se nós não pensar nas coisas que são de cima, nós vamos pensar nas coisas que são da terra. Automaticamente, irmãos, outras coisas virão. Porque a gente deixa de pensar naquilo que é celestial, naquilo que é glorioso, que é a sua palavra. Então aí vem bastante coisas, né? Vamos lá em Efésios. Efésios 2, conhecido, né? Essa palavra, Efésios 2, 1. 2 livros para frente. Então, quando nós estávamos sem Jesus, nós estávamos mortos. Nossos pensamentos também eram pensamentos de morte. Diz assim a palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos, como os outros também. Então nós vemos aí, irmãos, que o curso tem um mundo e tem um ser que rege esse mundo. Tem muitos aí, ó, príncipe das trevas, espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Então tem espíritos que vão operando nos pensamentos das pessoas. Nós também fazemos parte disso. E hoje, irmãos, se nós não vigiarmos e buscarmos as coisas de cima, buscarmos estar pensando sempre no Evangelho, nós vamos estar pensando nas coisas do mundo, irmãos. E as coisas do mundo acarretam muitas coisas. Essa semana eu atendi 2 pessoas. Uma, eu não cheguei a atender, eu só falei uma palavra, né? Que eu precisava conversar com essa pessoa e queria esclarecer algo que é um jovem, está tomando medicamentos.
ele disse que o médico receitou para ele medicamentos, ele está com ansiedade. Só que quando ele toma, o que ele faz? Ele se tranca no quarto, ele trabalha de segunda a sexta. Quando chega no sábado, o que ele faz? Ele fica no quarto, dormindo. Ele não sai. Isso está atrapalhando a vida desse rapaz. E eu falei para ele que eu queria conversar com ele. E ele falou que viria para conversar comigo e com a minha esposa. Né? Porque a luz do evangelho, quando chega, irmãos, abre o entendimento da pessoa. Porque os pensamentos, nessa hora, é bombardeado, irmãos. A pessoa não consegue, né, lidar com a situação, e aí vai no médico, o médico receita o quê? Medicamentos. O medicamento deixa a pessoa como? Grogue. Aí a pessoa não pensa mais por si, começa a ter pensamentos vagos, né? Fica ali sendo arrastado pelos demônios para cada vez mais se afundar mais e até mesmo fazer uma besteira, né, irmãos? Que é tirar sua própria vida. É assim que o inimigo age. Ele vai, entra na mente, vai dando pensamentos, o coração acelera, são muitas coisas ao mesmo tempo. A pessoa não tem como, muitas das vezes não sabe lidar com aquilo, porque é algo espiritual e está querendo ser tratado com remédios. Que nem o pastor fala, a pessoa não pode ir? Pode. Só que tem coisa, irmãos, que não dá para a gente aceitar alguns diagnósticos. Porque os médicos falam, e quando eles falam, muitas das vezes a pessoa não tem, e o inimigo quer legalizar aquilo na nossa vida. São coisas que nós não podemos abraçar, irmãos. Porque Jesus veio para tirar as nossas enfermidades. Ah, mas nós não podemos ficar doentes? Podemos sim, podemos. Eu lembro um caso, quando nós estávamos em outro endereço, que uma irmã foi no posto que ela estava com problema na pressão, a pressão dela tinha subido. Ela chegou lá, mediram a pressão dela, aí o médico falou, você tem problema de pressão alta. Ela falou, não tenho não, mede de novo. Ele mediu, deu alterada. Não tenho, mede de novo. Ele mediu 4 vezes, na última deu normal. Se ela aceitasse, o diabo ia querer legalizar aquilo na vida dela. São pensamentos que as pessoas vão falando coisas para nós, irmãos, e aquilo entra como uma seta na nossa mente. E aí a gente deixa descer para o coração. O coração não é, como o pastor fala, não é esse músculo não que bomba, não. É nossa alma. E quando desce, irmão, para a nossa alma, aí os sentimentos começam a brotar. E quando o sentimento começa a brotar, irmãos, é complicado. Então são coisas que nós precisamos combater quando está no pensamento. Porque se deixar entrar, já foi. Dá mais trabalho para sair. E os demônios, eles estão ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele quer entrar nos pensamentos, irmãos. Só que Jesus, aqui ele fala que ele nos vivificou. Então, quando ele nos vivifica, ele nos dá a sua vida, né? Porque nós estávamos assentados nas regiões sombra da morte. E aqui no versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a palavra, tem uma passagem, que eu não lembro agora onde está, que fala que a gente tem a mente de Cristo. Não fala isso? Mas por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos que pensar conforme Cristo pensava, pelo Evangelho. Se nós deixar as setas entrar, irmãos, a gente vamos viver maus. A gente vamos ter ansiedade, depressões, enfermidades. Vamos viver brigando com as pessoas, irritados, irados. A soberba vai tomar conta. Por quê? São coisas que vão entrando, são as coisas do mundo. Mas quando nós pensamos nas coisas que são de cima, na palavra, a palavra diz que o Espírito nosso, ele vai receber o fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, é o fruto do Espírito Santo, que são várias coisas. E aí ele vai combater tudo aquilo que a palavra condena, irmãos. Que nós não podemos ter mais em nós. Só que Deus, irmãos, ele é longânimo. Ele não é num piscar de olhos ou num estalar de dedo que as coisas vão acontecer. Leva tempo. Conforme nós vamos nos entregando a Deus, conforme nós vamos buscando as coisas que são de cima, como a palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra
que vos tenho falado. Quanto mais palavra, mais nós somos limpos. Quanto mais palavra, mais nós recebemos o fruto do Espírito, para combater as obras da carne. Em nome do Senhor Jesus. Filipenses 3, irmãos. Um livro para frente aí. Perdão, irmão, é Colossenses. Mais um para frente. Colossenses 3:1. Amém? Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, nós somos ressuscitados, como nós lemos, nós somos vivificados, né? E a partir que nós recebemos a palavra da verdade, recebemos o Espírito Santo e ressuscitamos com Cristo. Então, nós temos que buscar as coisas onde Cristo está. Porque Ele trouxe o seu reino até nós, e o seu reino é a sua palavra. Porque nesse mundo não tem nada do reino dele, a não ser nós aqui, que somos, né, somos os seus... Como é que a palavra diz? Que nós somos os seus embaixadores. A não ser nós, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então nós vemos aí, irmãos, que nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Uma pessoa que, quando ela se forma em alguma profissão, hoje em dia, antigamente fazia só a faculdade, acabou, né? Tava bom, né? Hoje em dia não, tem que fazer pós, tem que fazer mestrado e vai fazendo. Não para de estudar. Um médico, quando ele se forma, ele também não para. E mesmo que ele já tenha tudo, ele tem que continuar estudando, porque sempre aparece coisa nova. E se ele não se aperfeiçoar, o que vai acontecer? Ele vai ficando para trás. Tinha um senhor lá perto de casa, um médico, era o Dr. Sérgio, meu Deus do céu. Quando eu conheci aquele senhor, ele já era de idoso, né? Já era velhinho. Eu fiquei velho e ele continuava velho. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem aí, não sei não. Está parecendo Matusalém? Doutor Sérgio. Qualquer coisinha, leva no doutor Sérgio. Só que aí o que aconteceu? Teve que contratar outras pessoas para trabalhar e teve que se inovar, né? Porque não dá para ficar na mesmice. Se a pessoa não se aperfeiçoar, fica difícil. Então, a mesma coisa é na palavra. Nós precisamos ser aperfeiçoados por Cristo, a cada dia. A gente não podemos ficar na mesmice. Porque Jesus, né, a palavra diz, a palavra não, é um ditado que diz, né? Vinde como estás, mas não é para permanecer. Nós temos que crescer. Jesus, crescer na palavra, irmãos, na graça e no conhecimento. O nosso interior tem que diminuir cada dia para que Cristo cresça em nós. Então, Jesus quer nos dar pensamentos que são de cima. Tem uma passagem que diz que os pensamentos de Jesus são mais altos que o nosso. Os nossos pensamentos são de baixo, e o dele mais alto que os nossos. Nós pensamos nas coisas da terra, irmãos. Não tem como a gente não pensar. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que viver aqui. Só que nós não temos que viver intensamente só aqui. Nós temos que viver para Deus. A nossa vida tem que ser para Deus. Então, por isso que ele diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Como diz aqui no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não vamos lá não. Lá em Mateus 6, diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós necessitamos será acrescentada. Então, Deus não vai nos desamparar, irmão. Nunca. Nunca vai nos desamparar. Então, nós temos que buscar mesmo o reino. Porque, primeiramente, irmão, a palavra vem para mim, depois para os irmãos. Cada ministrante, a palavra vai falando primeiro com ele. Então, eu tenho que me empenhar mais, os irmãos têm que se empenhar cada dia, cada vez mais, né? Cada um sabe naquilo que está em falta com Deus e precisa buscar, né? Porque as coisas da terra, irmãos, elas estão aí para nos atrapalhar. Tudo que tem nessa terra é para
colocar, que nem o trabalho, né, que fala que o trabalho é para quê? Para nós. A palavra diz lá em Eclesiastes. Não precisa ir lá não, irmãos. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. É o 10, irmãos. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Olha só, irmãos. O nosso Deus fez isso? Não fez. Isso aqui é o Deus do Velho Testamento. Ele deu o trabalho para quê? Para nos afligir. E todo dia, irmãos, nós somos afligidos no trabalho. Todo dia nós passamos tribulações no trabalho. Pode ter certeza, irmãos. Cada coisa que a gente está fazendo, daqui a pouco vem alguma coisa para tirar a nossa paz, a nossa paciência. Não é fácil não, irmãos. Mas nós temos o Espírito Santo e é na hora que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no trânsito, vem um e nos fecha. Nós vamos fazer uma coisa, aí o rapaz faz de outro jeito. Fui entregar 2 carros ontem, era 5, quase 6 horas, é a hora que o rapaz está fechando a loja. O gerente da loja olhou, porque era para revenda, né? Ele olhou, já olhou no farol e falou assim, farol tem água, já vou recusar. O carro está sem combustível, já vou recusar. Olhou o outro, farol também está com água. Quando você abre a porta, tem as colunas. Coluna não, é a caixa, né? Que é onde as pessoas, muitos pisam ali para entrar no carro. Todas picotadas, irmão. Tudo picotada. Ele falou assim, ó, não vou, pode levar de volta. Você não tem culpa, mas pode levar de volta. Eu falei, meu Deus do céu. E ali o sangue já estava subindo. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque o negócio... Os pessoal já tinham falado, essa loja aí, eles olham os mínimos detalhes, eles recusam tudo. Aí ele falou assim, esse carro aí, o Kwid, é muito difícil de vender, ainda mais desse jeito aí, não quero, pode levar. A porta, uma branca, a outra está amarelada, leva embora. Eu falei, meu Deus do céu. Ele começou a caçar defeito, ele foi abrindo, levantando tudo, eu falei, Jesus, já não vai mandar o carro de volta? Então deixa para lá. Não, ele foi caçando mais assunto. Aí eu passei para a esposa do meu patrão, aí ela falou assim, não, sem problema. Dá como frustrado, carrega e vem para a base. Tudo bem. Aí eu falei, vou para casa, né? 6 horas da tarde, acabou. Chegou lá, descarrega e vai lá para Guarulhos carregar mais. Eu falei, meu Deus do céu, nunca aconteceu isso? Fomos lá para Guarulhos carregar. Ainda bem que era bastante guincho, aí uma viagem só deu, que senão nós tínhamos que fazer várias. Então são coisas que vão acontecendo, que vão querendo tirar a nossa paz. Porque você trabalha o dia inteiro, quando vai chegando no final da tarde, você quer ir para casa. Vai fazer hora extra. Não é fácil, não. Então, são pensamentos que o inimigo vai jogando seta. Vai jogando seta. Esse serviço não é para você, não. Pede as contas. Mas vai adiantar, irmãos? Serviço é serviço. Você vai ser atribulado aqui, naquele, no outro, porque nós estamos nesse mundo. Então, nós temos que entender que as coisas desse mundo estão aqui para nos atrapalhar. Por isso que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Porque as coisas daqui só estão aqui para nos atrapalhar. Por isso que Jesus diz, Jesus não, né? Foi João que escreveu. Para nós não pensar, para nós não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque no mundo tem o quê? Concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Coisas que para a carne está tudo bem, mas para o espírito não faz bem. E aí a palavra diz aqui no versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos
despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós vemos aí, irmãos, que nós temos que mortificar tudo aquilo que está no nosso corpo, os nossos membros. E tudo vem através da onde? Dos pensamentos. Tudo começa com o pensamento, irmão. Porque a palavra disse, que nós lemos lá, o primeiro versículo, que nós não somos capazes de nós mesmos de pensar por nós mesmos. Então, se eu não estou pensando nas coisas que são de cima, eu estou pensando, então não estou pensando em Jesus, eu estou pensando em quem? Nas coisas de quem? Do diabo. E o diabo quer pôr o quê? Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, idolatria, ira, cólera, malícia, maledicência e outras coisas mais. É isso que ele quer fazer, irmãos. Tudo vem através de um pensamento. Você está bem, daqui a pouco você se irrita com uma coisa, ou você vê alguma coisa fora do lugar, daqui a pouco você começa. Não, isso aqui não está certo, briga com a pessoa, né? E aí? É um pensamento de Deus isso aí? Não é, irmãos. Eu estou falando uma coisa simples. Não é de Deus. É um pensamento que vem do quê? Do maligno. Porque se nós não pensarmos por Deus, nós vamos pensar pelo diabo, irmãos. O homem recebe 2 entendimentos dentro dele. 2. Você tem que saber qual que você vai dar ouvido. Porque vem um entendimento do diabo e vem o entendimento de Jesus. O entendimento do diabo é para te levar para as trevas. O entendimento de Jesus é para te levar para a luz. Então são coisas, irmãos, que Jesus tem um trabalho grande, o Espírito Santo tem um trabalho grande para nos ajudar. Então nós temos situações que muitas das vezes a gente não sabe lidar com ela. Então o que nós temos que fazer? Dobrar o joelho, orar e entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos mortificando as obras da nossa carne, mortificando os membros que estão sobre a terra. Porque os pensamentos, irmãos, tem coisas, não sei se os irmãos já perceberam, quando a gente fica nervoso, é um pensamento só que vem? Vem muitos, irmão, vem atropelando um, atropelando o outro, e não dá tempo de você tem que dar uma respirada e falar, calma aí, espera aí que não está certo isso aqui. Porque é o que o Espírito Santo quer que a gente façamos. Nós precisamos parar e deixar Deus falar conosco. Porque os desenhos, antigamente, né, eu via muito no Pato Donald, isso daí, Pica-Pau, o anjinho e o diabinho. Mas nós sabemos que é o Espírito Santo e o espírito imundo, né, falando ali. Então aparece um diabinho do lado e um anjinho do outro lado ali falando com a pessoa. O anjinho falando, não faz isso, que isso daí é mal, coisa ruim, não pode, Deus não se agrada. E o outro, que não dá nada não, vai lá, faz. Não tem problema. E aí? Geralmente. Aí a pessoa faz o quê? Dá ouvido. Porque a gente vemos a pessoa ali rejeitando não fazer o mal. Só que, sem o Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai ser levado e acaba fazendo. Nos desenhos, sempre os desenhos acabavam fazendo aquilo que o mal queria. E dava ruim. O Espírito Santo sempre fala conosco antes de a gente tomar uma decisão em algumas coisas, irmãos. Só que, muitas das vezes, nós deixamos de escutar o Espírito Santo e escutamos a voz do espírito imundo. E acontece, irmãos. Só que nós precisamos lutar contra isso. Porque pensamentos vêm a todo momento. Eu não posso impedir um pensamento divino. Não tem uma chavinha lá, desliga, não vem mais pensamento. Não tem, irmãos. Não tem jeito. O pensamento vai vir. O que eu não posso deixar ele fazer ninho e querer entrar para a minha alma, para fazer eu ter sentimentos ruins que não provém de Deus. Então, todo pensamento começa, vem e quer descer para a alma. Só que Jesus está aí para nos socorrer. E nós temos o Espírito Santo para isso. Lucas. Lucas 5, versículo 36.
Lucas 5,36. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. E disse-lhes também uma parábola. Quem disse? Jesus. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em vestes velhas, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então nós vemos aí, irmãos, que já foi pregado isso aqui várias vezes, o pastor já ensinou isso para nós, que isso aqui é uma parábola. Está falando do que isso aqui? De uma mente. Mente recebe o quê? Pensamentos. Pensamentos velhos, não tem como, uma mente velha não tem como receber um pensamento novo. Por quê? Não vai se adaptar. Não vai dar certo. Quando a gente pega, que nem ele deu exemplo aqui, Jesus deu exemplo. Quando nós pegamos uma roupa que se rasgou, fez um buraco, aí nós vamos pegar um tecido novo e colocar naquela roupa velha. Com o tempo, o que vai acontecer? O buraco vai aumentar. A mesma coisa é quando nós pegamos uma mente velha e queremos colocar algo novo. Não aceita. Hoje em dia se fala a geração Nutella e a geração raiz, né? Os mais velhos, irmãos, têm dificuldade de aceitar as coisas novas. Tem muita coisa que não aceita. Então, o que foi que eu fui fazer esses dias? Eu não lembro o que eu fui fazer. Ah, tá. Eu tirei a foto de um carro, né? Falei, ó, o painel desse carro aqui, parece uma nave. E aí meu filho mostrou assim, o carro guiando sozinho. Ele fez um vídeo e falou assim, aqui, ó, o carro anda sozinho. Eu falei assim, eu não confio, não. Não confio, sabe por quê? Porque a máquina falha. Nós falhamos, a máquina também falha. Então, aí a gente pensa como? Tem coisas que nós somos mais velhos, nós não aceitamos coisas novas, é difícil. O carro automático é bom, não é? É maravilhoso, não é? Eu não gosto. Por quê? Porque o carro tem hora que ele vai precisar responder, na hora certa ele não responde. Eu não confio. É um conforto, né? É um conforto, né, irmão? É um conforto. Mas tem hora que você vai precisar reduzir uma marcha ali mais rápido e ele não vai fazer. Ele não faz. Então, são coisas que não dá para confiar. Mas na palavra, irmãos, é diferente. O novo significa o quê? O evangelho. É os pensamentos de Jesus, as coisas que são de cima. Com a mente velha, irmãos, não tem como. Então, Jesus tem que tirar a mente velha e dar uma mente nova. Pensamentos novos. Porque com a mente velha, os pensamentos novos não ficam. Não tem como, irmãos. Porque eu vou continuar com a minha mente velha, então os pecados vão continuar, minha mente não vai ser transformada. Os pecados continuam. Então os pensamentos vêm, entra, passa pelo meu ouvido e dá de ombro. A pessoa dá de ombro. Por quê? Porque a mente está velha. Não consegue assimilar. Agora, quando Jesus transforma e realmente a pessoa deixa o Espírito Santo transformar, aí a mente está nova. Os pensamentos vêm novo e Deus trabalha. E é assim, irmãos. Não tem o que fazer. Então Jesus, por isso que fala uma conversão. Uma conversão, o que é uma conversão? É algo que não é 360 graus. Porque 360 graus vai voltar no mesmo ângulo, certo? Você está aqui, se você der uma volta completa, que são 360 graus, você vai voltar no mesmo ângulo. Não, é conversão, você vai fazer uma conversão. Então, você vai fazer uma conversão e vai voltar 180 graus. Você vai para um caminho diferente que você estava indo. Você está indo para lá, você vai para trás. É totalmente diferente. Então, é o que Jesus veio. Ele veio nos converter. Porque, irmãos, a nossa mente era velha. Nossa mente veio da onde? Das trevas. E com a mente das trevas não tem como receber a luz, irmãos. Porque luz e trevas não tem comunhão, irmãos. Não tem comunhão.
Então nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e buscar ter a mente de Cristo, irmãos. Se nós não oramos, vamos orar. Precisamos pedir ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, nós precisamos ler e conhecer como Jesus agia, como Jesus pensava, como foi o amor que ele teve por nós, irmãos. E ele quer que nós venhamos ter o mesmo amor pelas pessoas. Que não é fácil, porque a palavra diz que nós temos que fazer bem, né? Não é só não praticar o mal, mas nós temos que fazer o bem àquele que nos aborrece, orar por aquele que nos persegue. Isso é divino, não é carnal, não é uma coisa carnal, irmãos. Então nós precisamos pedir para Jesus, o Espírito Santo, nos ajudar a ter pensamentos, a combater os pensamentos ruins que vêm, para que os sentimentos ruins também não venham. Amém, irmãos? Nós vemos Paulo. Acabou aqui, irmãos, mas eu vou falar essa parte de Paulo. Paulo, ele fazia o quê? Ele perseguia a igreja. E ele achava que estava fazendo para quem? Para Deus. Matando, dando voto para espancar, perseguir a igreja. E quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Mudou a mente dele. Ele mudou a mente dele. E ele reputou tudo por perda para ganhar a Cristo. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Tudo que Paulo deixou, que não era coisas ruins que Paulo tinha. Ele tinha prestígio, ele tinha fama, ele tinha, que nem hoje, vamos supor aí uma pessoa que tem aí, vista aí, né, na internet, né, tem vídeos, é famosa. Paulo, ele tinha tudo isso, mas ele reputou tudo por perda para ganhar Cristo. E é o que nós temos que fazer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, irmão.